E agora, meu irmão, a Série B ficou séria. Sport, Santos, Vila Nova e América Mineiro estão formando o G4. Nesse momento são 4 times que eram favoritos ao acesso. E aí, meu irmão, o que a gente quer saber é o seguinte, eles vão disparar ou tem espaço pra galera que tá ali atrás chegar nesse G4? Muito time em uma fase nesse momento da Série B. Então bora ver a situação detalhada de cada um dos 20 clubes depois dessa 14ª rodada da Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Prisma da rodada 14 no ar, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. A gente tá falando aqui de Série B nesse dia de hoje, o líder da Série B mudou outra vez, meu irmão, toda rodada muda o líder, impressionante. O Santos tá de volta à ponta da segunda divisão do nosso futebol brasileiro, o Sport e o Vila Nova voltaram ao G4 e a rapaziada lá de baixo da tabela tá cada vez mais afundada, tá difícil, tem um pelotão ali de baixo que meu irmão tá fazendo uma forçada, os caras tão agarrados lá na lanterna, tá difícil. E cara, como eu falei, tem muito, mas muito time que tá numa fase péssima nesse momento da temporada na Série B, mas uma rapaziada que tá em uma fase, mas tá se mantendo próximo ali do G4, e a gente vai discutir se esses times conseguem em algum momento aí melhorar seu desempenho e chegar próximo dessa disputa por acesso. A gente sabe que a Série B não tem como a gente cravar nada, então vamos analisar cada time nesse momento aqui. Lá no final desse vídeo você vai ver o campeão dessa 14ª rodada aqui no Prisma e os times que se destacaram positivamente e negativamente nessa rodada. Eu me chamo Diogo Cunha, cara, e eu tô muito feliz que você tá aqui comigo nesse vídeo. Se você tá me conhecendo pela primeira vez ou já conhece o canal, não tá inscrito ainda, confere se você tá inscrito. A gente tá rumo à meta de 50 mil inscritos. Então, cara, sei lá, se tiver 1000 pessoas assistindo esse vídeo e, sei lá, cara, 50 se inscreverem, já me ajuda demais, cara. Então, quem puder se inscrever, se inscreve. O conteúdo é bom, o conteúdo é legal, você vai curtir. E vamos embora pro vídeo aí, vamos falar primeiro sobre o Amazonas na ordem alfabética. O Amazonas que, cara, recebeu o Vila Nova dentro de casa e perdeu um jogo que não pode perder para quem tá brigando contra o rebaixamento. Perder dentro de casa e de virada. Meu irmão, inconcebível, não pode. O time do Amazonas recuou demais no segundo tempo, foi engolido pelo Vila Nova, né, que voltou contra a postura. Esse resultado podia ter colocado a onça aí dentro da zona do rebaixamento, mas o time foi beneficiado aí pela derrota do CRB, segue ameaçada de rebaixamento, mas está aqui com 33% no Prisma e fora da zona por mais uma rodada, né? O América Mineiro segue invicto ainda, invicto dentro de casa no ano de 2024. O América não perdeu para ninguém, na Série B não é diferente, conseguiu vencer um confronto direto ali pelo topo da tabela contra o Operário, venceu com autoridade, né? Depois de 2 rodadas ruins, né? Teve muitos empates, 3 jogos aí sem vencer, perdeu 2, empatou 1, voltou a vencer, se manteve no G4 e tá na segunda colocação, empatado com o líder ali, que é o Santos. O América tentando se recuperar, tá com 47% na bola azul aqui no Prisma. E o Avaí, este era o nosso antigo líder, né? O Avaí perdeu a liderança, perdeu a sua invencibilidade de 11 jogos e também perdeu a vaga no G4, para você ver como é que é essa Série B. O líder numa rodada está fora do G4 na outra rodada, né? O Avaí, cara, já vinha caindo o desempenho, né? Dentro de campo, o time já vinha perdendo desempenho dentro de campo e também não estava conseguindo mais tantos pontos na tabela assim, né? Fez um jogo parelho com o Novo Horizontino, não conseguiu ser dominante como mandante, né? Jogando ali na ressacada, segue muito próximo do G4, mas é um dos times que vem caindo de produção e tá dando espaço para esses times que nesse momento ocupam o G4 abrirem ali uma boa vantagem, né? Então tem que abrir o olho, ainda tá muito próximo, não pode deixar abrir vantagem. É um dos times que sim, na minha opinião, vai brigar até o final ali pelo acesso, tem sim essa capacidade. Não vejo o G4 fechado pro Avaí, o time tá com 40%, não tá em boa fase. O Botafogo, esse vinha assim, meu irmão, numa sequência absurda, né? Eram 5 jogos sem perder, 4 vitórias nesses 5 jogos, mas nesse jogo aí demorou a entrar, cara, no jogo contra o Ituano, demorou a entrar em campo ali a mentalidade, quando viu tava 3-0 pro Ituano, acordou, chegou a diminuir para 3-2, mas não deu. Teve a reação freada aí do Botafogo, mas essa arrancada aí de 4 vitórias serviu muito bem para deixar o time um pouco mais tranquilo quanto ao rebaixamento. Tá com bola dourada ainda, tá com 67% aqui no Prisma por conta dessas muitas vitórias seguidas, né? O Brusque, cara, o Brusque chega ao seu 5º jogo de invencibilidade, mas, meu irmão, com 4
empates consecutivos, ainda está na zona de rebaixamento. É um time que tem só 13 pontos, né? Então não está nada bem. Segue com muita dificuldade de criar jogadas, de criar chances de gol. E tá com 47% aqui no Prisma depois desse empate com a Ponte Preta, tá? O Ceará, cara, mais uma derrota do Ceará em casa. Fez um bom primeiro tempo, né? Teve mais posse de bola, teve mais presença no ataque do que o Santos. Se defendeu bem, deu poucas chances de gol pro Santos, mas sofreu um gol de falta do Otero. Na minha opinião, o Richard falhou. Você torcedor aí do Ceará ou você torcedor de outro time que tenha visto esse gol, fala lá se você acha, comenta aqui embaixo se você acha que o Richard falhou ou não. Pra mim ele falhou, não devia ter deixado essa bola quicar. No segundo tempo, atrás no placar, o Ceará pressionou, tentou de qualquer jeito, ainda ficou com um jogador a mais, né? E aí, cara, o Léo Condé, na sua estreia, técnico do Ceará, resolveu apostar no chuveirinho depois que ficou com um jogador a mais. Não gostei dessa tática, não deu certo, o Ceará ficou menos criativo no jogo. Foi uma estreia ruim de Léo Condé, né? Estreia com derrota nunca a gente pode falar que é uma boa estreia. O Ceará segue tentando se encontrar, segue tentando encontrar o seu futebol. É um dos times que tá em uma fase, tá rondando o G4 e é capaz sim de num segundo turno arrancar e conquistar essa vaga, mas tá só com 27% no Prisma, bola bastante vermelha. A Chapecoense, cara, mais uma vitória da Chapecoense fora de casa. O time tem 17 pontos na Série B e 11 desses pontos foram fora de casa. É o terceiro melhor visitante de todos. O Mário Sérgio, para você torcedor do Paysandu que está assistindo esse vídeo, vai lembrar bastante dele. Ele jogou no Paysandu ano passado, foi artilheiro do Paysandu na temporada passada, fez dos 2 gols da Chapecoense, né? E impôs a primeira derrota do Goiás jogando na Serrinha. Então, grande vitória da Chapecoense, se afastou ainda mais da zona de rebaixamento e chega a 40% aqui no Prisma. Falando de Curitiba, agora fez um bom jogo contra o Paysandu. O jogo foi bom, né? O jogo em si foi bom, foi lá e cá. O Curitiba perdeu muitas chances, também cedeu muitas chances ao Paysandu. Foi um jogo realmente bastante movimentado. Curitiba começou perdendo, conseguiu buscar o empate no segundo tempo, ficou com a bola, mas não soube muito bem. A impressão que a gente percebe que o time do Curitiba não sabe o que fazer quando tem a posse de bola, né? O Paysandu entregou a bola e o time não soube o que fazer. Mais um jogo sem vencer dentro de casa, mais uma chance de encostar no pelotão da frente desperdiçada e o Curitiba segue sofrendo, segue com 40% aqui no Prisma. O CRB, meu irmão, que fase terrível do CRB, foi o último jogo da rodada, tá na zona do rebaixamento, tem 2 jogos a menos, a gente sempre bota esse asterisco ali no CRB, pode ser que saia dessa zona vencendo esses jogos aí que tem atrasados, mas o futebol que tá preocupando, segue muito abaixo do que o time pode fazer. Mais uma derrota fora de casa, é um time que não consegue jogar bem fora de casa quase nunca. Perdeu pro Mirassol e tá com 33%, péssimo retrospecto recente aí do CRB. O Goiás, outro time em fase horrível, horrenda. E quando a fase é ruim, meu irmão, nada dá certo. Teve boas chances, talvez as melhores chances do jogo em relação à Chapecoense. O Galhardo, né, perdeu ali, acho que uns 2 gols, né? Fez o gol, inclusive, do Goiás, perdeu mais uns 2. E a zaga que deu muito mole, deixou o Mário Sérgio 2 vezes sozinho dentro da área para cabecear a bola pro gol. E cara, o Mário Sérgio nessas condições dificilmente perde, ele realmente é um artilheiro nato. 4ª derrota do Goiás nos últimos 6 jogos. G4 ainda tá ao alcance do time, né? Tá 2 pontinhos ali, mas é aquilo que a gente fala, cara, o desempenho não condiz com a distância do time pro G4. O desempenho do Goiás é muito fraco nesse momento. Tem que sair dessa vala o quanto antes. É um time capaz de se recuperar. É um time que tem capacidade de brigar por acesso sim, mas tem que ir, meu irmão, o quanto antes se acordar, né? Tá só com 27% aí no desempenho recente aqui no Prisma. O Guarani, falando em crise, né? O time chegou ao seu 10º jogo sem vencer. O Bugre, que ano passado foi tão bem, esse ano tá muito mal. São 7 derrotas e só 3 empates nesses últimos 10 jogos, né? Então o time tá muito mal. Perdeu mais um jogador expulso com 30 minutos de jogo. O Ian Henrique foi expulso. Cara, então assim, tá muito mal o Guarani. Perdeu o jogo pro Sport. 10 pontos de diferença pro primeiro time fora da zona. Tá realmente muito mal. Tá só com 13% aqui no Prisma. Ituano, outro time que tá afundado, mas conseguiu reagir um pouco nessa rodada. Voltou a vencer depois de 6 jogos. Quase entregou a paçoca ali contra o Botafogo, né? Mas venceu o Botafogo num confronto direto, entre aspas, né? Porque o Ituano tá muito atrás. Mas os dois brigam pela permanência e o time paulista tá com 33% aqui no Prisma. O Mirassol, outro time paulista, tava 4 jogos sem vencer
e conseguiu quebrar essa sequência com uma boa atuação diante do CRB. Gol do De La Torre saiu lá no finalzinho, aos 40 do segundo tempo. O time pegou o elevador, pulou para a 6ª colocação da Série B, tá um pontinho atrás do G4, se colocou naquela posição que o Mirassol parece que não gosta, né? Na próxima rodada, se vencer, entra no G4 e o time sempre paçoca nesse momento. Vamos ver se o Mirassol faz algo de diferente na próxima rodada. O time tá bem aqui no Prisma. O Novo Horizontino, o melhor visitante de toda a Série B, voltou a aprontar, meu irmão. São 8 jogos e 4 vitórias fora de casa, com um empate e 3 derrotas, né? Isso aí, exatamente. 4 vitórias, um empate e 3 derrotas fora de casa. 13 pontos somados em 24 possíveis. Realmente um desempenho fora de casa excelente do Novo Horizontino. Venceu o Avaí lá na ressacada, pulou muitas posições, está na 7ª, encostou no G4. Um pontinho só para o Sport, também assim como o Mirassol, né? E nesse momento, cara, dos times que estão ali fora, rondando o G4, eu acho que o Novo Horizontino é o que tem desempenhado o melhor futebol, tá subindo de produção. O Prisma tem mostrado isso, né? O time saiu da bola vermelha, foi direto para a bola verde, tá com 53%, então o Novo Horizontino tá voltando com futebol bom, né? Que desempenhou ali no primeiro trimestre. O Operário, cara, acabou não conseguindo impor esse seu jogo, né? Aquela defesa muito forte, porque a defesa do Operário foi vazada no início do segundo tempo, né? E depois disso o ataque não conseguiu produzir nada, como é de costume, né? O ataque tá muito fraco, tem que reforçar muito bem esse ataque nessa janela, porque, cara, se quiser lutar até o fim por acesso, precisa fazer mais gols. O Fantasma tá com 47%. O Paysandu, cara, time que tem que acordar para a vida nessa Série B, tem que ter mais cancha, sabe? Mais experiência de Série B. Tá, fez um bom jogo contra o Curitiba, um jogo equilibrado, saiu na frente, teve um gol anulado do Nicolas ali no segundo tempo, mas mais uma vez não soube segurar o placar, cara. Impressionante como que o Paysandu, a impressão que a gente tem é que falta cancha mesmo, cara. A palavra é essa, falta experiência na Série B, o time não consegue segurar placar. Mas assim, boas notícias, o Nicolas segue sendo um dos melhores jogadores da competição, o Wesley também, não fez um bom jogo o Wesley nessa partida, mas o Paysandu é um time que, se começar a reforçar esse seu jogo ali de linha baixa, né? Se melhorar a sua postura defensiva quando tá vencendo o jogo, melhorar a bola aérea defensiva, tem condições de subir bem na tabela aí nesse segundo turno que tá chegando. Tá invicto a 5 jogos, só perdeu um jogo nos últimos 10, mas empata demais, meu irmão. Na Série B são 8 empates em 14 jogos, muitos deles o Paysandu saiu na frente, é o time que mais empatou. Precisa vencer jogos, segurar ali quando abrir o placar, senão vai rondar sempre essa parte de baixo. O time que empata muito nunca vai bem em pontos corridos, mas o Papão já está com 60% na bola verde aqui no Prisma, tá? A Ponte Preta fez um jogo truncado, arrancou mais um pontinho fora de casa ali contra o Brusque. O Nelson Batista sabe jogar esse tipo de competição, né? Tô começando a pontuar com frequência fora de casa, e aí jogando mais em cima, pressionando mais dentro de casa, a Ponte tá começando a galgar pontos e subir posições na tabela. Segue tentando se afastar cada vez mais do G4, que tá com 53%. O Santos, cara, o novo líder da Série B, a verdade é que não fez um excelente jogo, né? O jogo foi pouco criativo, mas venceu, se defendeu bem. Otero fez um gol de falta, né? Um grande batedor de falta, uma falta venenosa, quicou antes de chegar no Richard. O goleirão aceitou, já falei que eu acho que ele falhou. Uma vitória muito difícil de conseguir contra o Ceará, né? Coloca o Santos na ponta da Série B de novo, deixa o time mais tranquilo aí para trabalhar nas próximas semanas. O Santos está retomando o seu aproveitamento, já são 4 jogos sem perder com 3 vitórias, né? Então tá muito bem. Chega a bola dourada de novo com 67%. O Sport, rapaziada, também voltou, ainda não em desempenho, mas assim, o Mariano Sosso encontrou meios de voltar a pontuar, de voltar a ter um bom rendimento, venceu o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, meu irmão, com muita dificuldade. Teve um jogador a mais por um bom tempo e o gol demorou a sair, mas o Zé Roberto saiu do banco, fez o gol. Cara, 32 anos sem o Sport vencer o Bugre ali em Campinas, então assim, excelente vitória, botou o time de volta ali ao G4, com um jogo a menos ainda. O Sport tem a possibilidade de ser líder vencendo esse jogo contra o CRB, lá no Ripelé, que ainda não tem data marcada, né? O time vencendo iria 26 pontos, seria o líder. Tá bem, o Sport tá bem, voltando a pontuar, tá com 53%. Inclusive, queria agradecer a todo mundo, todo torcedor que me marcou lá no Instagram, tá, rapaziada, que me marcou, repostei todo mundo, toda a torcida. Muito obrigado se você me marcou. Se você não sabe da nossa tradição, sempre que você for ao estádio, filma a festa da sua torcida,
posta nos stories no seu Instagram e me marca que eu vou repostar. Eu sempre reposto todo o torcedor, beleza? E pra fechar, meu irmão, Vila Nova, outro time favorito que se fortaleceu muito nas últimas rodadas, tá? Cara, o Vila Nova começou a pontuar com frequência e jogar melhor fora de casa, que é o que importa mais, né? E agora, finalmente, conseguiu vencer a sua primeira partida na Série B fora de casa, bateu o Amazonas lá em Manaus, jogo extremamente difícil, viagem difícil, não tanto ali de Goiânia para Manaus, mas sim é uma viagem longa. O time saiu atrás, foi buscar a virada, então mais desgastante ainda. Teve uma impressionante mudança de postura ali depois do intervalo, né? O que mostra que sim, esse é outro Vila Nova, diferente daquele Vila Nova apático quando jogava fora de casa do início da Série B, né? Já entrava derrotado em campo, tomava um gol, o time caía. Então assim, hoje o Vila é o segundo melhor mandante, tá? Como mandante venceu 6 de 7 jogos. Então se o Vila Nova começar a pontuar fora de casa com frequência, vai disparar na tabela com toda certeza. Grande vitória, o time está de volta ao G4, é o terceiro colocado, um pontinho atrás dos líderes ali, Santos e América, e já bate bola vermelha, bola dourada com 67% aqui no Prisma. Então fechamos a análise dos 20 clubes, essa é a tabela final do Prisma. Temos 3 times empatados aí com 67% de aproveitamento, Botafogo, Santos e Vila. Então fomos para o primeiro critério de desempate, que é o saldo de gols nos últimos 5 jogos, tá? Então vamos lá. O Botafogo e o Santos ficaram com 3 de saldo, empataram de novo, e o Vila Nova 2. Então fomos para o segundo critério de desempate com Botafogo e Santos, que é o número de gols marcados nos últimos 5 jogos. O Santos fez 4 e o Botafogo fez 7. Então, meu irmão, mais uma vez o Botafogo leva o título aqui no Prisma dessa 14ª rodada, Botafogo campeão. Mas assim, o desempenho do Botafogo vem caindo, né? O que mostra que nesse momento nenhum time tá sobrando na Série B. O campeão da rodada não tá desempenhando um futebol tão bom, né? Temos alguns times subindo muito de produção, né, para eles tentarem atingir aproveitamentos altos. 67% ali é o limite da bola dourada aqui no Prisma, né? Então a gente tem alguns times subindo de produção, outros caindo muito. Então nesse momento a Série B tá numa fase ruim. O destaque positivo, cara, vai pro Vila Nova. É um dos times que tá crescendo de produção, e essa primeira vitória fora de casa manda um recado pra galera, meu irmão. Se deixar o Vila Nova vencer, pontuar fora de casa, vai dar ruim, que o Vila mudou de postura fora de casa. Então é um time que vem forte para as próximas rodadas. O destaque negativo vai para o Goiás, meu irmão. Crise interminável do Goiás, meu irmão. Pode botar tudo ali que não vai dar certo. Impressionante. É um time que tá numa péssima fase, tudo que o time tenta não dá certo. E cara, abre o olho rápido, porque Série B não perdoa. Eu sempre falo isso com vocês, né? E a pergunta final do Prisma, que é especialmente feita para você, meu irmão, que tá até o final desse vídeo aqui comigo, então tu é muito brabo, só você tem o direito de responder essa pergunta, é a seguinte: esse G4 aí que tá, né, essa rapaziada aí com os 4 times favoritos aí, 4 times que eram favoritos, né, não os favoritos, mas 4 times que a gente colocava ali entre os favoritos, nesse G4 aí, meu irmão, tá fechado ou você vê times capazes de furar essa bolha? Comenta aí qual time você acha que vai furar essa bolha aí desse novo G4. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo aqui comigo. Não deixa de se inscrever, deixar a sua curtida que me ajuda demais. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!